Olá, Hugo, bom dia. Bom dia. The last but not the least. Exatamente. Seja bem-vindo. Olha, já estivemos aqui a falar neste programa, fizemos aqui quase um fio condutor, a falar da depressão pós-parto, a falar também dos cuidados que a mãe deve ter consigo do ponto de vista físico e, sem querer, do ponto de vista emocional. Claro. E agora falamos do momento em que nasce o bebê. E que às vezes nasce com algumas complicaçõezinhas relativamente simples, mas esse é, antes de mais, começamos por aí, um boom para a família, certo? Exatamente. Qualquer problema para um pai ou para uma mãe é o maior problema que possam ter. Pode ser uma coisa simples e isso é algo que nós, até profissionais de saúde, temos que ter em atenção, porque às vezes, por saber que é simples, por saber que não tem grande risco, simplificamos, e passo o pleonasmo, simplificamos o nosso discurso e às vezes até parece que desvalorizamos a situação e os pais até podem não entender isso muito bem. Porque nós temos que saber valorizar e saber tranquilizar quando for caso disso, obviamente. Muito bem. Tu escolheste aqui três complicações relativamente simples e mais comuns neste momento do nascimento. Começamos pela clavícula? Sim, a fratura da clavícula é relativamente comum. Tem a ver com alguma incompatibilidade que possa surgir no momento do nascimento do bebê, quando os ombros são encolhidos para atravessar o canal vaginal, embora possa acontecer também cesarianas, mas não é muito frequente, e há uma fratura da clavícula, que é este osso que temos aqui ao lado do ombro, digamos assim. É uma situação relativamente comum, como eu disse, felizmente, na esmagadora maioria das vezes, não tem nenhum risco para o bebê. O que é que requer para o bebê? A primeira coisa que nós temos que fazer é perceber se há atingimento neurológico ou não. Porque há uma série de nervos que atravessam aqui o pescoço e que vão para o braço, são responsáveis pelo movimento dos braços e passam por baixo da clavícula. A clavícula, ao partir, pode romper ou lesar algum desses nervos e dar lesão neurológica. Quando isso acontece, pode ser preciso, ou é sempre preciso, que o bebê faça fisioterapia. Eventualmente, nos casos mais graves, pode até ser preciso fazer alguma cirurgia. Pronto, estamos a falar de situações que são muito menos frequentes, felizmente. De qualquer das formas, aquilo que nós fazemos quando avaliamos qualquer bebê é perceber se a força do bebê é simétrica. E temos dois movimentos que são muito fáceis de avaliar. Se o que nós chamamos de apreensão, a forma como os bebés amarram o nosso dedo, se é igual dos dois lados. E depois, quando nós fazemos um movimento brusco ao bebê, ele faz aquele reflexo em que abre... Aquele reflexo assim, lindo do abraço, não é? Exatamente. Chama-se reflexo de Moro. Ele abre os braços, abre os dedos, regala os olhos e é suposto que este movimento seja simétrico. Se tivermos uma lesão dos nervos que vão para o braço, podemos ter o que nós chamamos de um reflexo assimétrico. Por exemplo, o braço não levantar, um fica em cima, outro fica em baixo, e isto indica que há lesão neurológica. Como eu disse, quando há lesão neurológica, implica sempre orientar para a fisiatria, para fazer umas sessões de fisioterapia. Quando não há lesão neurológica, ou seja, o bebê tem a fratura da clavícula, mas os nervos estão bem, os movimentos, seja da mão, seja do braço, estão bem, não é preciso fazer nada. Nem sequer é preciso fazer um raio-x para confirmar. Se nós notarmos pela palpação, e nota-se pela palpação... Claro, até porque são muito pequenos. Exatamente. E há estudos engraçados que dizem que foram avaliar adolescentes que tiveram uma fratura da clavícula ao nascimento e que foram reavaliá-los mais tarde. E com um grupo que nós chamamos de controlo, adolescentes que tiveram fratura e adolescentes que não tiveram fratura, foram avaliar a qualidade dos movimentos e, inclusivamente, fizeram raio-x às clavículas de todos e não conseguiram distinguir quais eram os que tinham tido fratura e quais eram os que não tinham tido. Portanto, aos pais que aconteceu, não há motivos para... É melhor que não haja, mas em princípio, não há grandes problemas. Não havendo lesão neurológica é algo que se resolve sem tratamento nenhum. Quase todos os bebês nascem amarelinhos. Eles ficam amarelinhos depois de nascer. Ficam, não, exato. É aconteceu-me isso. Os meus nasceram lindos e maravilhosos e quando passado uns dias eles estão amarelos. Geralmente a partir do segundo dia, mais ou menos. Quando se chega à casa, normalmente ainda por cima. Exatamente. Quando eles ficam amarelos nas primeiras 24 horas é um sinal de alarme. Mas geralmente também estão num hospital e, portanto, será fácil manter essa vigilância. Para tentar explicar isso de forma mais ou menos simples, por que os bebés ficam amarelos? Eles ficam amarelos porque acumulam na sua pele uma substância que se chama bilirrubina. É uma substância que é produzida através da destruição dos glóbulos vermelhos. Todos os bebés têm muitos glóbulos vermelhos enquanto estão na barriga da mãe. E isto porquê? Porque o nível de oxigênio na barriga da mãe é muito mais baixo do que o nível de oxigênio cá fora. Portanto, como os glóbulos vermelhos servem para captar o oxigênio, eles têm que ter mais glóbulos vermelhos para que o pouco oxigênio que têm disponível eles consigam captar. Quando nascem, não precisam de tantos glóbulos vermelhos. E como a natureza nos desenhou muito bem, esses glóbulos vermelhos vão ser destruídos. E ao ser destruídos, produzem a tal bilirrubina. Portanto, isto é fisiológico, todos os bebés fazem isto. A questão é que esta bilirrubina não se dissolve em água, só se dissolve em gordura. E, portanto, tem que ir ao fígado para ser transformada
e poder ser dissolvida em água e ser eliminada na urina. A questão é que grande parte dos bebés, a função do fígado ainda está imatura. E, portanto, o aumento da bilirrubina e um fígado que não é capaz de destruir essa bilirrubina, ou de transformar essa bilirrubina, faz com que essa bilirrubina se acumule nos tecidos que têm mais gordura. Geralmente na pele, no branco dos olhos, que na altura ficou amarelo dos olhos, e o único sítio onde tem algum risco é o cérebro. Porque se forem níveis muito elevados, esta bilirrubina pode-se depositar em algumas zonas do cérebro e levar a lesões neurológicas que podem ser permanentes. Por isso é que se ensina aos paizinhos que se o amarelo estiver a agravar, têm que ser vistos precisamente para, se estiver a atingir níveis tóxicos, se poder fazer o tratamento adequado e ajudar o bebê a eliminar. Há alguns que vão para o solário. Exatamente, o tratamento é só isso. Eles vão mesmo para o solário, eles põem os óculosinhos, ficam só de fraldinha com a luz. Basicamente, a luz vai substituir o fígado. Vai fazer com que a bilirrubina se transforme através da ação da luz, vai passar a ser dissolvida em água e, portanto, o bebê consegue, ao urinar, eliminar a bilirrubina que está a mais do organismo. Portanto, basicamente, o processo que fazemos é acelerar aquilo que o fígado ainda não está a ser capaz de fazer. Claro que há algumas situações, e só para terminar, em que há um aumento exagerado de bilirrubina, quando há uma incompatibilidade de sangue, por exemplo, em que o sangue não sendo compatível, os glóbulos vermelhos do bebê vão ser destruídos a mais e, portanto, o grande aumento da bilirrubina já não é fisiológico, será por um processo ou por uma infecção ou outra situação qualquer em que aumenta a produção de bilirrubina. Portanto, os pais têm que estar serenos, mas atentos. Exatamente. Ver o estado geral do bebê, se o bebê está tranquilo, se o bebê mama bem, porque é muito importante que mame bem para poder eliminar esta partícula. E depois, dois aspectos que também são importantes. Se as fezes do bebê têm cores vivas, o cocó dos bebés geralmente é amarelo, é mais esverdeado, é mais alaranjado, mas nunca é branco. Fezes brancas no bebê pequeno é sempre um sinal de alarme, principalmente se estiver amarelinho, e se a urina é uma urina muito escura. Porque se for uma urina muito escura, também temos que ver, pode ter algum significado. Se não, é tranquilamente dar de mamar, hidratar bem o bebê e, naturalmente, o processo volta ao normal. Para acabar, vamos falar também do mecónio e da ingestão de mecónio. Muitas vezes, às vezes acontece, não é? Sim. O mecónio é o primeiro cocó do bebê, digamos assim. É um cocó assim espesso, verde escuro. Geralmente o bebê só elimina o mecónio depois de nascer, até porque um dos grandes estímulos para que o bebê elimine o mecónio é o stress. E o parto ajuda por aí. Mas há alguns casos em que, no fim da gravidez, isto acontece com os bebés de termo, principalmente, se o final da gravidez estiver a sujeitar o bebé a algum stress, o bebé pode ter essa eliminação do mecónio ainda dentro da barriga. Isto vai fazer com que o mecónio passe para o líquido amniótico. Por isso é que não se deve passar ali as 41 semanas, certo, normalmente? Isto temos que, nem a mais nem a menos, temos que tentar o timing ideal. Se o mecónio for para o líquido amniótico, o bebé vai ingerir o mecónio e, acima de tudo, o grande risco é poder, o que nós chamamos de aspirar o mecónio, que é o mecónio que está na boca e nas vias aéreas, que são comuns ao aparelho digestivo, entrar para os pulmões. Se for um líquido amniótico com pouca quantidade de mecónio, o que nós chamamos um líquido amniótico tingido, é líquido, tem assim uma cor mais escura, mas isso não causa grandes questões. Agora, quando é muita quantidade de mecónio, até a descrição que vem nos livros é de puré de ervilhas, assim, uma coisa mesmo espessa, se entrar para os pulmões do bebê, pode levar a lesões, algumas delas com consequências mesmo para a idade futura. Portanto, sempre que há mecónio, quando há uma ruptura de bolsa d'água, nós temos que ter cautela e avaliar o bebê ainda durante o nascimento para perceber se é preciso fazer. E a partir das 40 semanas é fazer muito exercício, que é para eles virem cá para fora. Descer escadas e andar a pé. Ora, vamos embora, que já estamos aqui a falar há muito tempo à conversa. Gostei muito de estar contigo, gosto sempre. Obrigada.